Para quem pretende começar os investimentos no mercado financeiro, é essencial saber o seu perfil de investidor. Assim, tomando conhecimento desse perfil, é possível escolher ativos apropriadamente de acordo com o nível de exposição ao risco aceitado pelo investidor. Quem pretende começar a investir nem sempre sabe que alguns detalhes são muito importantes. Ter um dinheiro reservado apenas para investir e um objetivo bem delimitado são dois tópicos muito importantes para o investidor. Provavelmente você já sabe disso, né? Mesmo para quem é iniciante, essas duas informações já são conhecidas. No entanto, elas não são as únicas necessárias para conseguir ter bons resultados fazendo investimentos. Nesse vídeo vamos entender o que é, como ele é definido e no que influencia os seus investimentos, a definição do perfil de investidor. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma em sua trajetória como investidor, considere deixar seu like. Também chamado de suitability, a avaliação de perfil do investidor é uma espécie de análise que identifica suas preferências e expectativas em relação aos riscos nos investimentos. Ao responder perguntas básicas como qual sua tolerância ao risco, por quanto tempo deseja investir, o que sentiria se visse as ações e as cotações caindo, é possível apontar qual o seu perfil de investidor. Esse formulário hoje em dia é grátis e você responde pela internet mesmo, na hora de abrir uma conta numa corretora de investimentos. Todo o processo dura apenas alguns minutos. O perfil de investidor tem como base 3 requisitos principais já comentados em outros vídeos aqui do canal: a segurança, a liquidez e a rentabilidade. Dessa forma, as perguntas respondidas tentam mapear quais desses pilares são mais importantes para você. Isso porque dificilmente você vai encontrar esses 3 critérios presentes em altos níveis em todos os investimentos do mercado. Então, na hora de tomar uma decisão, é normal que você abra mão de parte da segurança, ou da liquidez, ou da rentabilidade para chegar aonde pretende com suas aplicações. E o que você escolher para ser deixado um pouco de lado tem tudo a ver com o seu perfil de investidor. Um investidor que tem mais medo de se arriscar e quer investir no longo prazo vai preferir ativos de renda fixa, por exemplo. Ou seja, ele preza mais pela segurança e não liga de abrir mão de parte da rentabilidade na comparação com outros investimentos mais rentáveis. Por outro lado, quem não liga de aumentar um pouco os riscos em busca de retornos maiores e gosta da agilidade na hora de investir, pode se dar bem na bolsa de valores. Assim, valoriza muito mais a rentabilidade, ou seja, tem mais chances de ganhar dinheiro, enquanto a segurança fica em segundo plano. Ao abrir uma conta em uma corretora, você será direcionado a um formulário com diversas perguntas que indicarão, através das suas respostas, o perfil de investimento mais adequado às suas pretensões naquele momento. Isso possibilitará a indicação de ativos que se enquadrem às suas expectativas e será concedido acesso a produtos que são exclusivos para perfis mais arrojados. Vamos ver na prática como é o processo de cadastro e avaliação do perfil do investidor. Bom, nesse exemplo de perfil de investidor, nós vamos utilizar a corretora Clear. Obviamente que para você definir o seu perfil de investidor na sua corretora, você precisa ter uma conta aberta nela, né? Então, nesse caso, você vai fazer, obviamente, a solicitação de abertura de conta, vai abrir essa página de cadastro, vários dados pessoais vão ser solicitados, nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento, contato. Vai solicitar você também documentos como um documento de identidade, um comprovante de residência, alguns dados financeiros acerca da sua renda, de alguns tipos de investimento em renda fixa, renda variável, quais são os valores que você tem aportados já. E a partir do momento em que fizer a realização do cadastro e a abertura da conta na sua corretora, nós vamos aqui na página de início, de login, para colocar o nosso usuário e senha e de sermos direcionados ao painel de controle da nossa corretora. Nesse caso, uma das coisas que vão ser inicialmente solicitadas é o preenchimento do questionário para definição do perfil do investidor. Todas as corretoras são obrigadas a traçar esse perfil para entender as necessidades dos seus clientes e assim ofertar produtos, serviços e habilitar ou não ferramentas para serem utilizadas no momento em que forem realizados os investimentos por parte dos seus clientes. Nesse caso, o questionário ele vai incluir algumas perguntas
e ofertar algumas respostas, e a partir delas vai ser traçado o seu perfil de investimento. Nesse caso, a primeira pergunta nós podemos observar: qual o seu pensamento na hora de investir? Buscar segurança, equilíbrio ou rendimento mais alto? Nesse caso, nós podemos ver perguntas que estão caracterizando cada um dos perfis de investidor que nós vimos anteriormente. No caso, um perfil mais equilibrado, um perfil, nessa primeira pergunta, mais conservador, e na última pergunta, com priorização de rendimento mais alto, um perfil mais arrojado. Então, o que é mais importante para você? Rentabilidade e diversificação, segurança ou tranquilidade. Também vemos aquele tripé que nós já citamos em alguns vídeos aqui no canal. Rentabilidade, segurança, enfim, liquidez. São aquelas 3 características dos investimentos que nós já podemos citar em alguns momentos, que não se encontram ao mesmo tempo nos investimentos. Então a gente precisa fazer uma análise na hora de investir e eleger quais serão as nossas prioridades. Classificação do nível de conhecimento sobre investimentos, se intermediário, se avançado. Se houver desvalorização dos nossos investimentos, qual é o nosso comportamento, o nosso pensamento, a forma como iremos agir. Então ele vai entender isso. Quanto tempo você quer utilizar esse dinheiro que é investido, a depender de um investimento de curto, de médio ou de longo prazo. Nós vamos conseguir, ou na verdade a corretora conseguirá entender qual o tipo de objetivo e de perfil de investidor e você vai se enquadrar de uma forma mais adequada. Quais investimentos você já fez, quais foram os valores que você investiu em cada um desses investimentos, seja de renda fixa ou de renda variável. Qual o tempo que você pretende investir esses recursos, se não há prazo definido, ou se é um prazo definido de mais curto ou de média duração, qual o tipo de informação que você tem, e você atualiza respondendo todas as perguntas desse questionário, e vai poder verificar que, a depender do tipo de perfil no qual você for enquadrado, vamos ver aqui, habilitações, você pode perceber que para cada perfil existe um tipo de ferramenta de serviço que vai ser liberado. Então, nesse caso, para os perfis conservadores, os tipos de investimentos liberados, Tesouro Selic com prazos de maior duração, mas nesse caso não estão habilitados investimentos em renda variável, em outras operações como opções. Já no perfil moderado, a liberação de tesouro direto com prazos mais alongados, mas ainda não há o acesso à renda variável e o mercado de opções. E no perfil agressivo, todas as ferramentas e investimentos disponíveis na renda fixa ou na renda variável estão disponíveis. Então veja que há um escalonamento a partir do momento da definição do seu perfil para qual tipo de investimento você será direcionado e quais tipos de ferramentas estarão habilitadas para que você, a partir do momento em que realizar os investimentos, possa utilizar. Então, chega-se à conclusão, como já afirmado anteriormente, do grau de importância da definição do seu perfil de investidor e da necessidade de que você ofereça à corretora as respostas com o maior grau de sinceridade e de correção possível. Para entender a importância da avaliação do perfil de investidor, sua aplicabilidade encontra-se diretamente ligada à abertura de conta em qualquer corretora de valores. Essa obrigação está legitimada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Em outras palavras, as corretoras de valores elas possuem obrigação legal de compreender as necessidades gerais de investimento e os objetivos dos seus clientes. Assim, se inclui os atributos e riscos associados aos produtos que recomendam aos mesmos. No entanto, para além das determinações legais, a partir da montagem de uma carteira correta de investimento, as chances de sucesso são muito maiores. A maior possibilidade de sucesso vem por conta de as decisões serem baseadas na expectativa e consciência de cada investidor. Nesse sentido, é preciso entender que, uma vez compreendidos os conhecimentos e preparações para atuar no mercado financeiro, isso poderá lhe garantir maiores oportunidades de obter bons retornos. Após responder várias perguntas e concluído o teste,
ou conversado diretamente com algum profissional qualificado no mercado financeiro, o investidor pode entender melhor o seu perfil. Assim, de acordo com as respostas dadas pelo investidor, este pode ser enquadrado em alguns tipos de perfil de investimento. Por exemplo, temos 3 tipos principais: o conservador, o moderado e o arrojado. É importante destacar que estas são as 3 principais e mais frequentes classificações, mas mesmo dentro de um mesmo perfil, é possível existir variações entre o nível de aversão ao risco do investidor. Por exemplo, é possível que 2 investidores classificados como conservadores apresentem distinções. Um deles pode aceitar ter uma parcela mínima do seu patrimônio aplicada em renda variável, enquanto o outro pode querer evitar a bolsa de valores a todo custo. Então agora vamos aos 3 tipos principais de perfil de investidor. O perfil conservador é aquele que opta pela segurança do seu capital aportado, assim como a consistência de ganhos, mesmo que estes sejam baixos. Esse é um tipo de investidor que não pretende se preocupar e perder o sono por causa da volatilidade dos seus investimentos. Por isso, ele opta por ativos majoritariamente de renda fixa, onde há um retorno pequeno, porém muitas vezes real, sobre o seu capital investido. É interessante que o investidor de perfil conservador opte por opções mais rentáveis que a poupança e que possuam o mesmo risco associado, como é o caso dos títulos de tesouro, fundos DI, CDBs, entre outras aplicações de renda fixa. Já no caso do perfil de investidor moderado, esse é o meio termo entre o conservador e o arrojado. Portanto, um investidor que preza por um maior equilíbrio em sua carteira de investimento. Apesar de enxergar valor na preservação e segurança do seu patrimônio, este investidor possui certa tolerância a riscos, sobretudo no longo prazo. Logo, parte dos seus investimentos são direcionados para ativos de baixíssimo risco, visando apenas a correção monetária e algum ganho real. E outra parte dos ativos é direcionada para aqueles mais arriscados, mas que possuem um grande potencial de valorização no longo prazo. É interessante perceber que o investidor de perfil moderado, além de diversificar seus investimentos em relação aos ativos, ele diversifica também em relação aos prazos dos investimentos. Por último, no caso do perfil arrojado, podemos dizer que é aquele que costuma possuir uma baixa aversão ao risco. Ou seja, compreende que a volatilidade da renda variável pode causar perdas no curto prazo, mas no longo prazo tende a entregar os melhores resultados. Portanto, esse investidor, na grande maioria das vezes, está mais preocupado com os resultados no longo prazo do que no curto. O grande objetivo do investidor de perfil arrojado é obter ganhos bem acima da inflação para obter um real aumento significativo do seu poder de compra. É importante lembrar que, mesmo normalmente preferindo a renda variável, é comum que este investidor tenha uma reserva de liquidez para emergências e até mesmo para aproveitar a oportunidade de compra de ativos que estejam em baixa no mercado financeiro. E aí, qual perfil se adequa melhor ao seu? Coloca aí nos comentários. Por hoje é isso, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.